amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo direto do estúdio da Rádio Trianon, através da nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Estamos também na AltV, www.altv.com.br, e TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, tanto AltV quanto TV Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br. À sua disposição um telefone aqui no estúdio da Rádio Trianon, 3289-3580, e o telefone da produção 5052-5555. Hoje, gente do MPD que fala, parceria do Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático, aqui representado pela promotora de justiça, doutora Fabiola Sucassas Negrão. Doutora Fabiola, prazer tê-la aqui. Prazer, Zancopé. Estamos muito felizes de estar aqui nesta semana. Na verdade, eu digo que todos os dias se comemora o Dia da Mulher, né? Não foi apenas ontem. Não foi apenas ontem. Na verdade, todos os dias são dias de luta, são dias de afirmação de direitos. E aí, por isso que eu não gosto nem de receber os parabéns. Porque se a pessoa me disser meus parabéns, eu digo, pare de falar, venha comigo e vamos lutar juntos. Também a psicóloga Shirley Martins. Prazer tê-la aqui, Shirley. Prazer, eu agradeço o convite. É sempre importante poder reencontrar a doutora Fabiola, né, e toda a sua ação que ela vem fazendo com as mulheres da periferia do extremo leste. Concordo com a doutora Fabiola. É uma data de luta, né, é um período de reflexão. Se a gente tem que parabenizar, são todas as pioneiras que morreram e lutaram em busca de um ideal que se tornou realidade, mas que tem que ter muitas mudanças ainda. Então, o Dia da Mulher não foi só ontem, é hoje e a história tem que ser reescrita. Obrigada. Também a agente comunitária Eliane Ferreira da Silva. Prazer tê-la aqui, Eliane. Olá, boa tarde, Zancopé. É um prazer também estar aqui com todos vocês. E eu fico muito contente de poder participar desse programa, pelo convite da doutora Fabiola, e saber tamanha repercussão que tem tomado, né, esse nosso projeto, porque é um projeto que não vai parar por aqui, é um projeto que está só começando e nós temos certeza que isso daqui vai virar história. Preciso que você fale bem próximo do microfone. Temos certeza que isso vai virar história e que logo mais nossos filhos e netos não precisarão estar nessa luta, porque isso já vai ser algo real. Eliane, o que é uma agente comunitária? A agente comunitária de saúde, ela atua no território, né? Na verdade, a gente trabalha para o SUS e a nossa finalidade é fazer visitas diariamente na casa, na residência dos moradores da região onde a gente trabalha, para poder conhecer a necessidade de cada morador, a necessidade social, a necessidade de saúde, a necessidade de trabalho. Então, é um projeto de transformação. A gente é como se fosse um elo da comunidade com a saúde. A gente é que vai ter um olhar voltado principalmente para as famílias mais vulneráveis. A gente é que entra na casa, a gente sabe a condição, sabe o que elas precisam. Aí a gente leva, discute em reunião de equipe, juntamente com os outros profissionais da unidade de saúde, as famílias que precisam de alguma especialidade, família que passa por alguma vulnerabilidade, que precisa de um atendimento mais específico. A gente orienta sobre vários tipos de demanda, no âmbito da saúde, do trabalho e também no âmbito social, que é o âmbito também que abrange e abarca essa nossa luta das mulheres, né? Que é abrir os olhos das mulheres para que elas enxerguem e entendam qual é o valor dela na sociedade e o que a gente pode estar fazendo para modificar tudo que vem acontecendo com as mulheres. Qual a área de atuação a tua área de atuação como agente comunitário? Saúde. Mas a região de São Paulo? É na cidade de Tiradentes. Zona Leste? Exatamente, Zona Leste da cidade de Tiradentes. Projeto Prevenção da Violência Doméstica com a Estratégia de Saúde da Família foi finalista do Prêmio Inovare deste ano. O projeto do Ministério Público Paulista aproveita o trabalho das agentes comunitárias para levar orientação em relação aos serviços disponíveis e direitos contidos na Lei Maria da Penha em comunidades carentes de São Paulo, propondo utilização da rede de assistência que o Estado oferece, como delegacias da mulher, promotorias públicas, programas comunitários de capacitação e orientação de emprego, moradia e saúde. Doutora Fabiola,
Shirley, Eliane, esse projeto Prevenção da Violência Doméstica, com toda essa estrutura apresentada que eu acabo de descrever agora, em que passo está? Onde tem o alcance disso? Bom, o projeto recebeu a menção honrosa no Prêmio Inovar do ano passado, na categoria Ministério Público, fruto de muito trabalho realizado na Zona Leste, cidade de Tiradentes, Guaianazes e Lajeado, fazendo uma capacitação de 360 agentes comunitários de saúde, também outros profissionais de saúde, como CAPS Infantil, CAPS AD, Pronto Socorro, outros serviços de saúde na região especificamente de Guaianazes e Lajeado. Esse projeto teve um alcance de aproximadamente 360 mil pessoas, é resultado de uma parceria do Ministério Público com a Saúde, Secretaria de Saúde e Assistência Social. A Shirley, ela trabalhava no início do projeto, quando nós fizemos em Cidade de Tiradentes, na assistência social, num serviço especializado de atendimento a mulheres, que se localiza bem próximo da residência das mulheres de Cidade de Tiradentes. E a Eliane é uma agente comunitária de saúde de Cidade de Tiradentes. Então, aqui temos duas representantes da experiência do projeto. A Shirley hoje é psicóloga e está em Guaianazes, na região de Guaianazes, agora na saúde. Então, ela tem uma visão um pouquinho também diferente. Ela teve a experiência da visão na assistência social e na área da saúde. Então, o projeto, dentro do âmbito do Ministério Público, é a reafirmação da importância da atuação em rede, que é a atuação mais importante no enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher. Porque a ideia que se tem, a cultura geral, é que a violência contra a mulher é algo a ser apenas combatido pela força policial. Todo dia eu leio notícias sobre Lei Maria da Penha. Funciona? Com certeza, né? Eu acho que é até importante deixar isso muito claro, que mesmo que alguns dados digam que não diminuiu o feminicídio contra a mulher, eles não apontam também quantas mulheres... Maria da Penha não seja eficiente. Isso é perigoso, é preocupante, porque é um avanço histórico, é uma reparação histórica diante do que ocorre com a mulher. Eu acho que até o início agora do feminicídio, poder trabalhar com essa questão também é um caminho da Lei Maria da Penha. Muitas mulheres que nós atendíamos enquanto centros de defesa romperam com a condição de violência e isso não é colocado nos dados estatísticos, né? Muitas mulheres voltaram a estudar, mulheres que voltaram a trabalhar, que se vê como sujeito, que passaram a participar em movimentos sociais. Esses dados muitas vezes não são citados e colocados. A Lei Maria da Penha ela é fundamental na ampliação da garantia de direito dessas mulheres e de novas políticas públicas. Problemas tem? Todas as leis vão ter, né? Tem que ser ampliada. Nada é perfeito. Mas aqui eu leio aqui uma rede de assistência que o Estado oferece como delegacias da mulher. Mas a delegacia da mulher até poucos dias neste ano, sei lá, nem funcionava, nem abria, fim de semana fechava como se não houvesse casos de violência no final de semana, não atendia à noite, sabe? Então, acho que por isso que eu estou perguntando, esta é uma das dificuldades que as vítimas teriam, né? Se há uma mulher, tem uma delegacia para atendê-la, mas a delegacia não funciona, então eu fico questionando e questiono sempre esse aspecto, se essa rede ampla que eu leio aqui funciona. Sim, então primeiro vamos definir o que é rede e o que é a Lei Maria da Penha diante do compromisso dessa rede. Bom, primeiro que a Lei Maria da Penha ela é considerada uma das 3 melhores do mundo na questão do enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, assim considerada pela ONU. Então é uma lei paradigmática, né? É uma lei que veio, que é exemplo. Agora, essa lei ela precisa funcionar. E essa mesma lei... É a pergunta que eu fiz, funciona? Exatamente. Mas como que ela deve funcionar? Parece irônico, mas a lei funciona. Não vou nem aquele velho
né, ditadas, a lei não pegou. Pelo contrário, eu acho que ela, se a gente for levar por esse lado, ela pegou, mas funciona. Funciona. A pergunta que eu fiz foi exatamente Agora, essa. a estrutura, ela precisa, para que ela funcione, obviamente, nós sabemos dos gargalos. E esses gargalos existem aonde? Existem na cultura, e nós precisamos trabalhar na educação, a respeito da cultura patriarcal, da questão de gênero, dos papéis sociais destinados à mulher, destinados ao homem. A responsabilidade é da mídia, a responsabilidade é da família, a responsabilidade é do Estado, a responsabilidade é de todos. Da sociedade porque como um todo, né? O enfrentamento da violência doméstica familiar, ele percorre pela proteção à assistência à mulher, mas também pela prevenção. E a prevenção é um compromisso assumido pelo Estado em tratados internacionais. Se o Estado não estiver comprometido com a prevenção, e aí nós temos aí que analisar e mapear o compromisso das políticas públicas em atender essas diretrizes, né? Sobre a questão, especialmente da Delegacia de Defesa da Mulher, é uma pauta e que a Secretaria especificamente de São Paulo, Secretaria de Segurança Pública, tem voltado os olhos a essa pauta. Mas não vou dizer que não seja uma pauta simples de resolver, porque nós precisamos não só estruturar em termos de equipamentos físicos, mas também investir na capacitação de profissionais. É daí que vem toda a estrutura de um projeto que foi firmado pela Secretaria. Eu concordo com a doutora e quero acrescentar que, como eu era da assistência social, com o surgimento dos Centros de Defesa e Convivência da Mulher, também conhecido como Centro de Referência, muitas mulheres passaram a ter acesso a psicólogos, advogados, assistentes sociais, trabalhos de oficina de geração de renda. Nós tínhamos vínculos com abrigos sigilosos, toda uma parceria com o CRAS, com o CREAS, para conseguir bolsa para essas mulheres, em relação a atividades laborais. Muitas mulheres eram transferidas para outros estados. Então, a lei, ela garante, sim, medidas de proteção, prevenção, mas que não dá para ficar só na lei, né? Eu acho que a gente tem que pensar numa política ampliada, que tem que vir desde o Ministério Público, da área de segurança, como tem que vir da assistência social, Secretaria de Política para as Mulheres, efetivar medidas a partir de recursos financeiros para que sejam ampliadas ações nesses centros de defesa e nas outras partes da rede especializada. E também não é só uma responsabilidade da Delegacia da Mulher, eu acho que ela está em primeiro lugar, mas vale a pena a gente lembrar que os distritos policiais, e aí a lei também garante isso, que tem que saber acolher essas mulheres e fazer os devidos encaminhamentos partindo do fluxo de necessidade delas. A segunda notícia aqui diz que o Ministério Público de São Paulo firmou convênio com a Secretaria de Estado de Segurança Pública para melhorar o atendimento às vítimas de violência do gênero. O acordo institui o projeto Integrar, que prevê uma série de ações para tornar ainda mais efetiva a aplicação da Lei Maria da Penha, que em 2016 completou 10 anos de vigência. É exatamente este quadro que você está descrevendo. Isso. Né? A mulher, muitas vezes, ela vai à delegacia, às vezes ela não é compreendida, às vezes é na guarda municipal, né? Ela não é ouvida. Vou usar outro termo, não é atendida. Isso, muitas vezes, né? Você disse não é entendida, isso. Não, eu diria não é atendida. Quando nós falamos de não é entendida, acredito que a gente tenha a compreensão do que é o sofrimento. A complexidade do gênero, né? Porque, na verdade, muitas mulheres relatam mesmo que chegam na delegacia e realmente elas são encaminhadas para um serviço de saúde. Então não tem aquele olhar da violência de gênero, não tem aquele olhar que a mulher ela sofreu uma violência porque ela é mulher, porque o cara tomou umas a mais e chegou em casa bravo porque o time perdeu e descarregou e não nela. Tinha comida pronta, né? De repente ela chegou do trabalho e ele chegou do futebol, mas não tinha comida pronta, mas ela tinha a obrigação de fazer. Então não tem esse olhar ainda, porque é algo que é cultural. É algo que vem ao longo dos anos. Então, os nossos meninos foram criados dessa forma. É algo que a gente precisa trabalhar também, que a gente precisa mudar. Porque a Lei Maria da Penha, a gente sabe que ela tem eficiência e também tem alguns buracos. Eu diria que ela tem dispositivos que podem torná-la eficiente. Exato. Mas daí a ser eficiente eu já questiono. Mas o que acontece? Eu gostaria de saber. Mas o que acontece? De certa forma, eu entendo o teu questionamento. Porque a lei ela foi criada
Mas e quando realmente essa lei foi usada? Sim. Porque você cria algo, mas se você não utiliza, você não vai conhecer as falhas que tem ao longo do percurso. Quanto mais entendimento, conhecimento, quanto mais você pôr em prática aquela ferramenta que te ajuda, você vai perceber o quanto você tem que modificá-la e até onde você pode aperfeiçoá-la para te ajudar. E isso é só no dia a dia. Perfeito, é o exemplo que eu gosto de dar das medidas protetivas, né? Porque a experiência mostra que entregar à mulher a responsabilidade da fiscalização de medidas protetivas é uma grande falha. E a Lei Maria da Penha não define um procedimento específico das medidas protetivas. E tampouco há um delito... O que seriam medidas protetivas? Medidas protetivas são... Eu sou leigo, a senhora é operadora do direito, mas eu sou só curioso. É um instrumento... Medida protetiva. Isso. É um instrumento que se dá a partir de uma decisão judicial para que a mulher... são vários tipos de medida. E as mais comuns são proibir o agressor de se aproximar da mulher, afastar o agressor do lar, proibir a comunicação. As medidas protetivas Mas também... afastar do lar. Muitas vezes a mulher é dependente desse agressor. Dependente economicamente? Dependente, em todos os sentidos, economicamente. Não, depois não, Vamos fala já. agora. Fala já, por favor. E aí, partindo disso que você fala, pensando em Cidade de Tiradentes, como Extremo Leste, Guaianazes e Lajeado, a gente não pode falar da violência de gênero sem falar da violência de classe e violência étnica, né? Então a gente está falando de uma população que sofre uma violência estrutural de mulheres, em sua grande maioria de mulheres negras, de mulheres que não estão nem desempregadas. Eu vou falar que são como é o termo? De não ter emprego nenhum. Subemprego. Um subemprego. Mulheres que não têm condições, muitas vezes, de ter uma alimentação dentro de casa. Então, partindo dessa ideia, muitas dessas mulheres, elas vão ficar presas a essa relação violenta, porque a violência doméstica é só uma diante da violência que ela já sofre, né? Que é a violência de não ter moradia, de não ter o que comer. Sim, é uma das razões que faz com que elas permaneçam com esse homem. Por isso aí que é a dependência que eu coloquei. Exatamente. Uma delas, né? Sim. Então, essa violência de não ter aonde ir, aonde morar, o que comer, a despotencialização do sujeito, então tem a violência simbólica de que mulheres que historicamente não puderam falar, não tiveram a voz para lutar sobre os seus direitos, estão despotencializadas enquanto sujeito de decisão, a ponto também de não conseguir romper, porque sempre engoliu a vida inteira, né? Então a gente está falando de várias dependências aqui e de despotencialização desse sujeito. É muito difícil para essas mulheres poder chegar numa delegacia e pedir um apoio judicial. Por quê? Porque é o pai dos meus filhos, porque é o homem que me sustenta em casa. Mas isso não é a realidade de todas, eu concordo. Nem todas as mulheres têm toda a dependência emocional também. E aí vem a violência simbólica do papel do feminino, né? Então, a mulher precisa de um homem, precisa encontrar alguém, constituir família. E essas ideias fazem com que a mulher também se sinta culpada se tiver que prejudicar o marido. E a gente fala de marido, tem que tomar muito cuidado, porque quando eu estava na Anastácia, nós criamos tabela do quadro do agente da agressão. E nós percebemos que estavam muito próximo estatisticamente, os filhos como agente da agressão também. E aí o que é para uma mulher é registrar um boletim de ocorrência. Então, por isso que a delegacia da mulher e toda a rede de proteção... Além da agressão do marido, a agressão do filho contra a mãe. Exatamente. Né? Então, a gente esquece de falar disso. Até a minha pesquisa, na minha especialização, foi isso. E quando é o filho o agente da agressão? Né? A mãe não vai conseguir na delegacia registrar um boletim de ocorrência. Quando eu me referi à delegacia da mulher... Tem um fato... Quantas delegacias da mulher existem em São Paulo? São Paulo é um... Acredito que sejam 9. Na região da Leste são 2. Temos 3 na Leste. 3 contando com a região da Leste 1, que seria... Porque eu trabalhava na Leste 2, que é a região que abarca toda a competência do Fórum São Miguel e Itaquera. 9 delegacias. Já é da Fórum da Penha, então já seria 9 delegacias para 12 milhões de habitantes, né? Mas todas as delegacias são obrigadas a prestar atendimento. Este é o detalhe que eu ia me referir, né? Uma mulher que consiga chegar numa delegacia que está repleta de homens, né? E se expressar.
Isso acontece na delegacia e nos outros serviços também. Exatamente, e a questão... Nós estamos falando aqui da violência. Estamos num segmento aqui sobre violência doméstica, então não é nos outros setores, né? Não é a cultura dos outros setores. Estou falando de alguém que se socorra, que tenha a necessidade de procurar ajuda, né, na polícia, na justiça, mas chega lá... Desculpa te interromper. Não, A ideia de que a violência doméstica e familiar contra a mulher deva se centrar numa ação policial é uma ideia completamente equivocada. A ação do sistema de justiça... Não, sim. A ação do sistema de justiça é um dos braços do enfrentamento. Então, quando nós falamos serviços, todos esses serviços estão implicados, porque uma mulher que se dirige a uma delegacia para falar que o filho a agrediu, ela já passou por vários ciclos de violência e aquela foi a última decisão, o último pedido de socorro, o seu último limite. Até ela chegar nesse momento, ela já foi visitada não sei quantas vezes pela agente comunitária de saúde, muitas vezes sem saber que existe um serviço de assistência social que possa fortalecê-la, que possa fazê-la construir um projeto de vida, que possa mostrar essas outras violências que são, que caracterizam as suas dependências. Porque, na verdade, o nosso trabalho... Antes de chegar até essa instância, a gente já fez várias ações, a gente já levou para a UBS, onde tem psicólogo, a gente já encaminhou para vários lugares, porque a gente também não quer que a família seja desestruturada dessa forma. A gente tenta por vários caminhos e a gente não faz um atendimento somente para a mulher que foi agredida, mas a gente abre as portas e oferece também atendimento para o agressor, porque temos psicólogos também que fazem atendimento, mas por que ele agrediu? O que tem acontecido naquele núcleo familiar, né? A gente vai buscar qual é a base da desestruturação daquela família, para poder entender e trabalhar isso. Sobre essa representatividade em relação ao homem, né? O homem ele tem que estar sensível. Então, nosso problema não são com os homens, né? Nosso problema é com o machismo. Quando o homem se torna parceiro da gente de luta, é uma força. Então, a partir do momento que a mulher ela chega no distrito policial, independente de ser a delegacia da mulher, e o homem está sensível à causa dela, e aí essa ampliação de sensibilidade, a guarda, a polícia, a bombeira, a socorrista, faz com que essa mulher não se sinta mal de pedir ajuda, e não se sinta julgada e nem culpabilizada. Vai ter que ser uma desconstrução, eu acho que em 2 níveis, né? A desconstrução de base, a partir da prevenção e educação, e a sensibilização por direito em outros espaços públicos, tanto na delegacia quanto na saúde. Então, agora que atualmente eu atuo na saúde, eu trabalho numa unidade básica de saúde, na atenção primária, atenção básica. Eu percebo quanto o projeto da doutora Fabiola, junto com a doutora Marcelina, que é esse que eu atuo aqui na Prefeitura de São Paulo, a gente passou a sensibilizar tanto funcionários homens quanto mulheres na RTA, que é a recepção técnica acolhedora de uma unidade de saúde. Todo serviço tem que ter. E muitas vezes essa mulher vai conversar com o enfermeiro, né, com o farmacêutico, e ele vai ter que estar sensível à causa dela. E essa sensibilidade é expandir. A gente partiu da ideia de que a maioria das mulheres são públicos atendidos na saúde, e aí tem essa especificidade do projeto, mas a sensibilização tem que ser para os funcionários da saúde, da assistência, da educação e todo o setor público em geral. Psicóloga Edna Holland, prazer tê-la aqui. Um prazer igualmente estar aqui. A senhora é especialista independente das Nações Unidas para a implementação da Declaração e Programa de Ação de Durban, é isso? Exatamente. É isso? Isto é um... O que é uma especialista independente? Especialista independente é uma pessoa que faz parte de um grupo de trabalho das Nações Unidas na qualidade pessoal, né? Eu não falo em nome do meu país, não represento o Brasil. Eu represento a minha própria opinião, né? E este grupo do qual eu faço parte, ele foi criado a partir desta conferência, que é a Conferência de Durban, a 3ª Conferência Mundial contra o Racismo, racial, xenofobia e intolerância correlata, né? São tão diversos os fenômenos que estão vinculados ao racismo que a gente precisa desse monte de nomes, de palavras, para poder descrever cada um destes fenômenos. E este grupo ele foi criado a partir da uma nomeação feita pelo então secretário-geral, Kofi Annan,
e eu integrei este grupo porque eu fui a relatora geral desta terceira conferência mundial que aconteceu em Durban, né? E o racismo no Brasil? Nós estamos falando de violência doméstica, mas a primeira coisa que se diz é que no Brasil não existe racismo. Olha, está cada dia mais difícil se dizer isso. Para todos vocês, por favor. E cada dia mais difícil se acreditar nesta... Mas o quadro é esse, não está certo? A primeira coisa que se fala do Brasil, não tem racismo. Sim, isso é a visão hegemônica até um determinado momento. Gilberto Freire, grande antropólogo pernambucano, foi um dos principais responsáveis pela criação deste mito acerca das relações raciais no Brasil, né? Mas os dados, inclusive os dados de violência contra as mulheres, especialmente contra as mulheres negras, estão aí para desmentir total e completamente. Shirley quase não se Shirley não se contém. Por favor, Shirley. Quer que eu repita a pergunta para você? Eu só queria fazer a intermediação. Ela chegou complementando o que nós estávamos falando. As exclusões, eu gosto de dizer que as exclusões, elas são somadas. Perfeito. E elas acarretam a morte, o assassinato do indivíduo. E principalmente das mulheres negras. Doutora Fabíola, exclusão é um termo novo no Brasil. Não. O termo pode ser, mas a realidade... Desde a colônia, né? Só não nomearam na época. Agora não consegue, Shirley. Não, Shirley, é um termo novo no Brasil. Sim. Novo, Era naturalizado, né? Não, exclusão, o termo exclusão é novo. É novo no a Brasil. Ação desde a colonização. Ação é outra coisa, desde mas a colonização. O termo exclusão é recente. Né? Talvez então, de umas 2 décadas talvez. Sim, né? se tanto. Não é? Sim. Mas, por favor, Quando ela fala isso, acho que os dados apontam, né? De 2003 a 2013, 54% das mulheres que morreram eram negras. É um aumento gigantesco, absurdo em relação à violência sexual contra as mulheres pretas. Então, trabalhar na periferia é você ver a mulher duplamente discriminada. Ela é discriminada enquanto mulher, é discriminada enquanto mulher negra e triplamente porque enquanto mulher pobre. Porque o que é para uma mulher da cidade de Tiradentes trabalhar no centro de São Paulo? Ela não tem nem muitas vezes o dinheiro da passagem, ela não tem acesso a espaços de cultura e de lazer. Porque o contexto social que ela nasceu, no lugar dela já estava marcado, que é na margem. Né? E aí eu gostei muito da sua colocação, é um mito da democracia racial, a gente tem que tomar muito cuidado com falas reacionárias que passam a querer culpabilizar o sujeito pela ordem social que ele está ocupando. Né? É difícil você lutar contra um sistema muito bem estruturado, que deixa você na periferia. Né? E aí eu falo enquanto cidade de Tiradentes, ao atender essas mulheres que trazem uma demanda de política de todo o sistema. Né, de dominação, de gênero, diante do machismo, do racismo. Se a mulher é homossexual, então, aí ela não tem vez. Né? Então, eu estou falando enquanto mulher preta, mulher da periferia, né, mulher militante. Eu estou falando a favor das transexuais. Lá onde eu atuo, na UBS, nós agora estamos com mulheres nigerianas, haitianas. Né? Então, o que é ser imigrante no país sem moradia? E que é chamada de negra. Porque aqui todo mundo é negro aqui, né? Não existe mais a etnia dessas mulheres que vêm de lá. Né? Como poder acolher essa especificidade? Então, pera lá, estamos falando de 8 de março, mas de qual mulher que a gente está falando? Tem uma pluralidade, todas são importantes, mas não podemos esquecer dos marcos sociais. Né? Marcações que vai repercutir na subjetividade dessas mulheres. A despotencialização desses sujeitos. E o fenômeno mais impressionante do Brasil é justamente como que determinadas ideias, elas têm o poder de se constituir como se fosse um óculos, né? São filtros através dos quais a realidade é percebida. E nós temos, talvez, a mais sofisticada e complexa forma de racismo que se conseguiu inventar no mundo. Né? Se nós formos comparar com a experiência da África do Sul, que criou o apartheid, e a experiência dos Estados Unidos, que, através do sistema do Jim Crow, tinha a proposta do separados, né?
como é que era? Separados, mas iguais, mais ou menos Separados, era mas isso. iguais. Então, os negros, por exemplo, tinham direito a ter escola. Tinha universidades para negros nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, né? Eu conheci universidades do tempo, do período ainda da escravidão nos Estados Unidos, em que os negros alguns conseguiam chegar. Na África do Sul também, né? E o Brasil, com o mito da democracia racial, foi capaz de manter, em alguns círculos, até hoje ainda, né, uma parcela importante da opinião pública que acredita nesse mito e que diz que é mimimi. Tem que desfazer esse mimimi, mito. Isso é coisa de Tem que desfazer esse Sim, mito. É o que nós tem estamos... que esclarecer cada vez mais. É o que nós estamos lutando há muitas décadas. Eu tenho mais de 3 décadas de militância, né, nessa questão. Começou a militância em uma época que era um assunto proibido. Sim, um assunto proibido. Por isso que eu disse que a exclusão é que vocês são muito jovens. Nem tanto. Nem tanto. Vocês são muito jovens, mas quando eu me referi à exclusão, que é um termo novo, ela tem um trabalho de 30 anos, no momento em que era proibido esse tipo de trabalho. Era visto assim, nossa, já... É subverter um sistema, né? Sim, sim. Cheguei a ser detido uma vez aqui na Avenida Paulista. Eu e outros companheiros meus. Sim. Simplesmente porque eu tinha um Fusquinha na época, eu tinha dado carona para meus companheiros, nós fazíamos parte de um bloco afro, e eu tinha dado uma carona e eles, quando chegou perto do MASP, eu parei para eles descerem porque eles iam para o ensaio da Vai Vai. E eu não tinha percebido que o meu carro tinha sido seguido desde que nós entramos na Avenida Paulista, a polícia estava nos seguindo. Quando eu parei ali perto do MASP, os policiais já desceram com armas apontadas para as nossas cabeças. Isso era um domingo, assim, 7 horas da noite, claro, o dia ainda. Simplesmente pela cor. Sim, porque ele... Então é lidar com a sua racialidade. Um carro era isso, um carro cheio de negrão. Esse é o quadro, não. Não pode ignorar esses termos, sabe? Éramos 2 mulheres, eu e uma menina menor de idade, né? A polícia nos suspeito, né? Com armas para nossa cabeça. Sim, é sequestro. sim, mas nós estávamos na Avenida Paulista, né? E nós éramos militantes do movimento negro. Então nós enfrentamos a polícia. E então eles chamaram através do rádio, pediram reforço, e 7 viaturas policiais vieram pela contramão na Avenida Paulista, nos cercaram a todos com armas apontando para nós. Mas isso ainda existe. Mas isso foi na Vida Paulista. Existe nas periferias. Isso na periferia acontece toda noite, todo dia. Todo dia. Mas isso aconteceu na Vida Paulista. Então isso era o que nos dava garantia, porque tinha carros passando. Então, e nós também éramos mais jovens, né? Mas tínhamos menos preocupação com a nossa própria segurança, né? Pois não. E fomos detidos e levados para o distrito. Foram levados? Não foi todo mundo? Todo mundo detido. O pessoal nem foi para o ensaio da escola? Não, fomos todo mundo para o distrito policial e foram verificar, né, se alguém tinha passagem na polícia. Sim. Felizmente ninguém tinha. Para Vergueiro, levaram vocês para Vergueiro ali. Não, acho que ali no quarto distrito. No primeiro distrito. Barão de No dia seguinte, nós voltamos lá, acompanhada da vereadora Ireide Cardoso, acompanhado de advogados, vários companheiros do movimento negro, e nós invadimos o distrito policial. E fomos registrar. Eles nem fizeram boletim de ocorrência. Nos liberaram sem fazer nenhum boletim de ocorrência. Nós fomos fazer o boletim de ocorrência contra eles. Denunciar coragem, o abuso de autoridade e racismo. Por isso que eu falei que dia 8 de março não é para ganhar rosa, né? A nossa realidade não é nem um pouco cor-de-rosa. Mas tem que parabenizar
essa militância. Eu acho que dia 8 de março é um dia de luta, que tem que lembrar das nossas pioneiras que lutaram, e se tem a Lei Maria da Penha, a medida protetiva. Se eu estou aqui falando de mulheres negras, foi porque esses movimentos possibilitaram isso. Né? E que nesse momento várias mulheres estão lá se manifestando, mulheres negras, trans, mulheres sindicalistas, mulheres de coletivos de mulheres, coletivos negros, também militando, reescrevendo essa história. Então, eu não fiz parte disso há 40 anos, né, porque eu tinha nascido, eu nasci em 80. Mas estou aqui hoje, enquanto mulher preta, enquanto profissional da saúde, lutando em prol da minha comunidade também. E se você está viva é porque você estava na Paulista. Com certeza. Mas quando você diz mulher preta, não é uma agressão também? Não, porque é um grito de resistência, né? Quando você fala, você é um homem branco, você não se sente ofendido. Né? Então, porque para nós no noticiário não pode ter a palavra preta. Ah, não pode? É negro. Não, se a gente pensa que a minha cor é preta, é um grito de resistência. Não, existe colocando uma realidade que existe. Sim, é importante discutir. Manuais, né, de redação não colocam. Não colocam? Aí a definição é assim, preto é lápis. Isso. Homem é negro. O negro é associado a coisas ruins. Isso, e a gente tem que botar em pauta isso. É uma questão de geração. Isso. Os termos que são politicamente corretos. Que são considerados politicamente outro termo novo. A minha não é da nossa época. A minha geração se autodenominou negro. Sim. Né? E recusou a palavra preto. Isso. Né? Isso foi a minha geração. Isso. Mas as gerações mais jovens, talvez até por influência do movimento hip hop, todas as articulações e os trânsitos, né, porque todo mundo se fala, né, no mundo, e eles consideraram que seria mais radical definir-se como preto do que como negro. Isso. Então, uma das organizações que eu criei chamava-se Fala Preta, Organização de Mulheres Negras. Eu falei, não vamos brigar. Cada geração com a palavra que considera... Muito é bom. Correta. É isso. Né? Se a gente pega o quesito cor, né? E que é importante agora na saúde, a gente tem que pegar dados estatísticos de qual mulher que é agredida, qual violência que sofre. Tá lá, você é parda, é preta, né, Fini? Então, na cidade de Tiradentes, a gente observou a dificuldade da mulher se identificar enquanto mulher negra, ou preta, ou parda. Aí vem termos como marrom bombom, né? Cor de canela, porque é difícil se definir como uma pessoa negra da cor preta. Olha como é difícil, porque historicamente é discriminado, porque preto é associado a pobre, periférico, sem cultura e a vagabundagem ou ser ladrão. Né? Isso está no imaginário popular, 320 anos de escravidão não é esquecido, simplesmente assim. Se a mulher negra é violentada, porque historicamente ela já era violentada pelo senhorzinho. Né? Ela começava a iniciação sexual dos filhos deles. Aí hoje ainda tem o mito da negra ser sensual, né? Da negra com uma hipersexualidade, um primitivo. Aí é mulata. Exatamente. A mulata pode. A preta tem que trabalhar como escrava, né? É sair da mucama para subempregos, doutora, na periferia, sem ter salários fixos, sem direitos sociais. Né? É ser uma de leite e virar babá, e que é um cargo honrado. O problema é você não ter outras alternativas para além disso. Eu vou pedir a gentileza de vocês para entrar em contato com a FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, nossa parceria, trazendo informações não apenas a associados, mas ao público em geral. No setor de eventos, Gisele Souza, boa tarde. Boa tarde, Zancopé, e boa tarde aos debatedores do Gente que Fala. Gisele, senadora critica um dos itens da proposta da reforma da Previdência. A crítica é com referência à idade mínima igual para homens e mulheres. O que diz a senadora? A senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB, critica a proposta do governo de reforma da Previdência como a aposentadoria aos 65 anos para homens e mulheres, mesmo que as mulheres recebam salários menores e tenham de trabalhar também em dupla jornada quando chegam em casa, muitas vezes sem a ajuda do companheiro. Ela lembrou que a maioria das mulheres se dedicam mais à família do que à carreira profissional, o que justifica a necessidade da manutenção de aposentadoria diferenciada para elas. Gisele, qual é o argumento? Quando que não mais houver essa diferença, que a mulher for metade no parlamento, que a mulher ocupar metade dos cargos de direção, seja no setor público ou no setor privado,
Aí sim vamos igualar tudo. Mas por enquanto enquanto a sociedade não for igual, enquanto a sociedade não tratar a mulher da forma como trata os homens, não se pode tirar esse bônus, afirma a senadora. Mas, Gisele, a senadora Vanessa Graziotin disse o que ela disse sobre a propaganda que o PMDB publicou em sua página, tendo a reforma da Previdência como pauta. Lamentou que o PMDB, partido do presidente da República, Michel Temer, em propaganda publicada em sua página na internet, vincule a continuidade de programas sociais como a Bolsa Família e o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, à aprovação da reforma da Previdência. Isso é um crime, porque além de ser uma manipulação de informação, é uma forma que utiliza o terrorismo, joga o terror na população para dizer ou é isso ou eu vou ficar sem nada, disse a senadora. E qual é o questionamento sobre a informação? A senadora questiona a veracidade da informação de que a Seguridade Social não pode se sustentar, argumento usado pelo governo para defender as mudanças. Para mostrar que o sistema não é insustentável, a senadora apresentou dados da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, a ANFIP, que mostram que em 2015 o país investiu 486 bilhões na Seguridade Social. No mesmo ano, o país pagou 502 bilhões de juros da dívida pública, disse ela. Ao lembrar que mesmo estudo revela desonerações fiscais em torno de 280 bilhões e sonegação fiscal de cerca de 450 bilhões ao ano. Gisele, agradeço mais uma vez tua gentileza com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé, e boa tarde da FIPESP aos ouvintes do Gente que Fala. Hoje, gente do MPD que fala, parceria do Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático, representando o MPD, a promotora de justiça, a doutora Fabiola Sucassas Negrão, a psicóloga Shirley Martins, a agente comunitária Eliane Ferreira da Silva, psicóloga Edna Holland. Estou pronunciando corretamente teu nome? Roland. Desculpa, porque eu começo a inventar aqui. A Edna Roland. Carla da Vila Mariana, que as senhoras acham da posição? São perguntas que nos enviam aqui enquanto a gente apresenta o Gente que Fala. A Carla pergunta sobre o que acham da posição do STF, que manteve o deputado Bolsonaro como réu por incitação ao estupro, e a que penas ele estará sujeito. Acho que a doutora Fabiola que pode responder. Bom, eu vejo isso com bons olhos, é o reconhecimento de que não existe mais espaço nem no ambiente político, até por argumentos de imunidade parlamentar, de que possa se ofender uma mulher da forma como houve essa ofensa, na verdade, com a incitação do crime de estupro, né? Obviamente que ele pode ser processado, já está, né, respondendo a uma ação, e assim pode ser penalizado. Eu acredito que seja muito representativo, porque essa é uma resposta do que acontece no ambiente do espaço político, em que a mulher, nesse ambiente, ela tem um espaço muito reduzido. Então, apenas por usar a sua voz, a mulher já é objetificada e já é levada ao espaço que pode ser violentada por apenas fazer uso do seu direito à comunicação. Sim, doutora Fabiola. E eu gostaria de acrescentar mais uma questão ao seu comentário extremamente pertinente, é que justamente se trata de uma fala de uma pessoa que tem um mandato, né, que representa um segmento da população e que faz uso do espaço de fala que tem na sociedade para incitar a violência contra a mulher. Isso é extremamente grave e nós temos visto diversos representantes de partidos que têm mandato, que usam essa questão da incitação à violência contra a mulher
como uma estratégia, inclusive, de obtenção de apoio popular e de obtenção de votos. Isso se torna ainda mais grave. A incitação passa a ser um instrumento de obtenção de espaço eleitoral num processo de eleições, né? Portanto, é triplamente grave a fala do deputado Bolsonaro, né? E muito corretamente o STF manteve essa questão dele como réu. Mas, Edna, a Márcia de São Bernardo, publicidades ou gêneros musicais podem ser acusados de incitar a violência contra a mulher? Com certeza. Com certeza. Não é o gênero. Você tem que ver qual é o conteúdo da música que está sendo divulgada, né? Você não pode criminalizar o funk, por exemplo. Depende do funk. Depende da letra, Depende da letra. Porque depende do que está sendo dito. Exato, você não só pode... o que a gente consegue ouvir na periferia é só o funk que escandaliza as mulheres, Isso. né? Que denegride a imagem, que discrimina. E é triste a gente perceber que crianças estão sendo criadas nesse ambiente. Sim. E vão reproduzir. E as meninas acham que é bonito, que é legal, que é status. Sim. Então é triste essa situação. Sim. É algo que a gente tem que realmente modificar, que tem que ter um olhar diferenciado para tudo isso. Lembrando que a música Tapinha Não Dói, o produtor da música foi condenado a uma indenização para uma associação de mulheres. A música, ela é instrumento de comunicação, né? E ela toca a todo momento. Então, obviamente que isso também é um estímulo à violência contra a mulher. A comunicação, na verdade, os direitos, eles não são absolutos. Existe todo um sistema que regula esses direitos, que é um sistema de freios e contrapesos. Então, obviamente que existe o direito à liberdade de expressão, mas esse direito, ele é limitado. E a Lei Maria da Penha, ela traz isso muito claro. Porque a violência contra a mulher, ela não pode ser caracterizada como uma música e assim invisibilizada. Porque a música não deve invisibilizar a violência. E é isso que vinha acontecendo até esse espaço ser um momento de discussão a respeito. Então, nenhum instrumento pode ser capaz de invisibilizar a violência contra a mulher sob pena de responsabilização. Shirley, Flávio de Santana pergunta como o marido ou companheiro deve agir quando a mulher atinge a menopausa, que é uma etapa muito difícil de suas vidas. Tem resposta para ele? Eu acho que... Eu nem sei assim, não sei porquê. A pergunta é uma pergunta machista. Eu acho que o nosso programa afetou bem ele. Eliana, nas comunidades... Eu acho que Mas, Eliana, nas comunidades que você atende, esse problema surge? Dificilmente, é claro que tem esse problema, mas dificilmente os esposos vêm atrás da gente buscar ajuda. Geralmente é a mulher que vem buscar auxílio. O homem, ele tem um código penal, não é um homem que morre a cada 1h30, né? É a mulher que a cada 1h30 é assassinada. É a mulher que a cada 5 minutos é espancada. A mulher, ela vai ter momentos de irritabilidade, conflitos podem acontecer, mas não tem a lei do João da Lapa, porque não é o homem que morre em casa, né? Então, ele pode pedir apoio aí para os agentes comunitários, solicitar apoio Ele pode apoiar a companheira dele. Ele pode ir na UBS, tem psicólogos para colaborar, eu tô lá, né? Tem toda uma rede de profissionais para cuidar da saúde dessa mulher. Mas isso não enquadra como uma violência. Eu acho que é importante deixar isso muito claro. Os homens morrem, mas os homens morrem na vida pública, lá fora, né? Homicídios, crimes, a mulher que vai morrer em casa. Então pode falar para ele ficar bem tranquilo, contar com o serviço de saúde para a gente poder auxiliá-los aí na medida do possível. Flávio, a Vânia da Pompeia, se o presidente Temer é coautor da música Saudade da Amélia. Bom, depois das declarações de ontem, né? É o lado machismo. Ontem ficou muito claro, e eu acho que um presidente da República, ele precisa representar o país como um país que tem uma lei que foi reconhecida pela ONU como uma das melhores do mundo. Então é isso que nós esperamos, principalmente no Dia Internacional da Mulher, que é um dia de luta, reconhecimento de conquista e reflexão,
né? Então, eu acho que um presidente o seu discurso tem que ser aquele discurso de transversalidade de gênero de políticas públicas. Vamos incluir a questão de gênero em todas as políticas públicas. Se nós fizermos uma política pública na Cracolândia, nós temos que pensar nas mães daqueles que estão ali. Porque aqueles que estão ali é a mãe que vai ajudá-lo. E elas que sofrem violência. Então, se nós não construirmos... No aspecto que a Shirley falou. Sim, é que eu estou dando o exemplo de... Mas ela tem receio de revelar essa violência que sofre porque tem outras violências sociais, né, que faz ela depender daquela relação violenta. Então, quando vem o projeto do GVID, da doutora Fabiola, e entra nas periferias de São Paulo, abarca a saúde, é puxar outros setores para a responsabilidade. Né? Então, não ser só segurança pública, é vincular com a assistência social, com a saúde, né? É pensar em notificar, né? É pensar em criar políticas efetivas. Aí, quando eu falo efetivas, é nenhum direito a menos, eu estou falando, que tem a ver com a outra fala que você tinha colocado, né? Porque são as mulheres que vão na UBS, são mulheres que não trabalham, porque tem que cuidar do filho, muitas vezes, do pai adoecido, são mulheres que cuidam da casa, cuidam do filho, que trabalha, né? E aí tem o direito à aposentadoria, pensando nessa especificidade. Então, ela traz uma história de luta, que a gente não pode ter retrocessos históricos. E aí eu estou falando em relação à Previdência. Nós estamos chegando no finalzinho do nosso Gente do MPD que Fala, mas como você é especialista independente das Nações Unidas, eu gostaria que você, rapidamente, dissesse sobre a situação do Brasil, ou como o Brasil é visto lá fora em relação a esses problemas que nós discutimos aqui. Melhorou, estacionou, né? Olha, evoluiu, involuiu? Eu creio que o Brasil conseguiu construir nas últimas décadas, talvez, uma imagem positiva do ponto de vista de algumas iniciativas muito importantes que foram realizadas no Brasil. A questão da Lei Maria da Penha, por exemplo, né? Ela é uma fonte de inspiração e de... A repercussão é favorável no exterior sobre essa lei? Sem dúvida. É um marco. É um marco. Eu acho que a Lei Maria da Penha, ela é um marco. Como também algumas iniciativas práticas, como foi a questão, por exemplo, da Delegacia da Mulher, né? É um exemplo que foi reconhecido e citado no Brasil. Agora, ao mesmo tempo, os dados de violência contra a mulher no Brasil, eles são assustadores, né? Eu estava verificando alguns dados para poder vir hoje aqui, né? Então, por exemplo, do ano de 2014, quase 5 mil mulheres, 4.832 mulheres foram assassinadas no Brasil, né? Então nós temos um panorama extremamente grave da situação de violências contra a mulher. Eu acho que tem essa... É que eu lamento, mas nós estamos chegando no final do nosso programa e a gente não tem tempo para se estender sobre outros itens. Eu creio que nós temos uma situação com duas vertentes. De um lado, eu acho que tem iniciativas importantes, e essa iniciativa do Ministério Público é extremamente importante porque é uma articulação de diferentes setores e de diferentes instituições da sociedade. Quando diferentes instituições se articulam, você potencializa o resultado do trabalho. Não é apenas uma soma, mas um trabalho de uma instituição potencializa o trabalho da outra. Mas, por outro lado, nós precisamos de ter resultados mais efetivos. E, nesse sentido, o papel dos meios de comunicação de massa é fundamental, porque nós precisamos de impactar a opinião pública, nós precisamos de mudar as concepções das pessoas, desnaturalizar a violência, né? E de ganhar cada dia mais parceiros
para que nós possamos lutar contra a violência, né? Cada Edna cidadão, Roland, nós não temos mais tempo. Eu agradeço a tua gentileza de ter participado do nosso Gente que Fala, enriqueceu muito o nosso debate. Eu que agradeço. Muito obrigada. Eliana Ferreira da Silva, obrigado, Eliana. Eu que agradeço, obrigada. Shirley Martins, psicóloga, espero que tenha tido a oportunidade que você sempre procura. Eu agradeço estar representando a categoria de mulher, de mulheres negras, concordo com você. Duplicou a notificação nessas regiões que houve o projeto. Então, de 2015, eram 347 notificação, passou para 688 em 2016. Então, isso mostra que essa intersetorialidade está em prol da mulher, tem que ser mantida e estendida. Obrigada. Grato por ter vindo ao Gente que Fala. Hoje, gente do MPD que Fala, parceria com o movimento do Ministério Público Democrático, hoje representado pela promotora de justiça, doutora Fabiola Sucassas Negrão. Doutora Fabiola, muito bom tê-la aqui sempre. Obrigada, eu que agradeço e agradeço a presença das queridas, amadas colegas e que todas nós nos mantenhamos juntas para lutar por nenhuma a menos. Nenhuma a menos. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Esquiavon, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benebene, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim e Sérgio Souza, na direção da TV Guarulhos Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Paulo Afonso e Iago Matsumoto. Gratos, boa tarde, estaremos de volta amanhã, meio-dia. Até lá.